Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom que estamos juntos mais uma vez. E é com muita alegria de verdade que quando nós nos reunimos diante da palavra de Deus, o Senhor sempre vem nos ensinar como ter novas atitudes. Mas primeiramente precisamos praticar, ouvir o que está sendo falado e praticar. Essa palavra de hoje o Senhor está ali repreendendo os fariseus e os escribas. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Olha como o Senhor fala nesse dia de hoje para nós. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse-lhe: os escribas e os fariseus sentam-se em cadeiras na de Moisés. Observai tudo o que eles dizem, mas não façais como ele, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos e gostam dos primeiros lugares nos banquetes e nas primeiras cadeiras da sinagoga. Gostam de ser saudados nas praças públicas e ser chamado Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós todos seus irmãos. E ninguém chamai de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. Maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Amém. Meus irmãos, olha como que essa palavra do Senhor hoje vem falar para nós, que nós temos que observar o que está sendo falado, porque ali os escribas e os fariseus, eles observaram as leis de Moisés e pregavam a lei de Moisés, e nosso Jesus fala, e vocês têm que observar tudo o que eles pregam, que eles estão observando e falando e ensinando, mas não faz o que eles fazem. Irmãos, olha que interessante o que o Senhor fala para esses, nesse primeiro versículo do capítulo 23. Dirigiu-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos e disse: os escribas e os fariseus sentaram-se nas cadeiras de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Irmãos, olha como que eles sabiam o que ele estava falando. Eles seguiam à risca as leis, sabiam o que estava falando, mas não faziam aquilo que falava. É muito sério isso. É muito sério porque nós temos que olhar, buscar entendimento, mas não, irmão, olha essa palavra, ela é muito forte para nós, ela tem que nos incomodar, mas não fazer o que eles fazem. Nós temos que fazer aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que está de verdade sendo falado nas palavras de Deus, no seu evangelho nesse dia de hoje. Mas não ter más atitudes. Porque muitas vezes é o que está falando aqui, nós vemos várias pessoas que falam uma coisa, que pregam a palavra de Deus, mas a sua vida é totalmente torta. Não condiz nada daquilo que eles estão pregando. E o nosso Senhor vem puxar a orelha, a nossa orelha, a minha orelha, a sua orelha nesse dia de hoje. Observai, mas não façais como eles fazem. Faça aquilo que está escrito, faça aquilo que você está ouvindo no Evangelho, porque o Evangelho é verdadeiro, mas as suas atitudes não são verdadeiras. Meus irmãos, olha para você ver, há um dia atrás nós falamos de julgamento, não podemos julgar, não podemos condenar, e nós não podemos mesmo de fato olhar aqueles que estão na frente e começar a julgar, nossa, mas ele fala uma coisa e vive outra totalmente errada. Eu vou sair dessa igreja. Irmão, de verdade, nossa igreja católica tem muitas pessoas assim.
E a gente não cabe a nós apontar, cabe a nós sim dobrar o nosso joelho e levar a Deus o nosso coração sincero em orações por eles. Porque tem muita gente que fala, que prega, mas não vive aquilo que se prega. Não vive aquilo que está na palavra de Deus. Irmão, São Francisco de Assis, ele é belíssimo. Como que ele fala coisas que enchem o nosso coração. Vai pregar o evangelho, se necessário, usar algumas palavras. Pregar o evangelho com a vossa própria vida. Olha como que é sério isso. Então, irmãos, o nosso testemunho, aquilo que cabe a nós é a nossa conduta dia a dia. O nosso evangelho é o nosso caminhar. Onde nós estamos, vamos ser o evangelho vivo, levando aquilo que as pessoas vão ver em nós. Olha como que São Francisco vem nos ensinar. Use algumas palavras se necessário, mas pregai com a vossa própria vida. Aonde nós formos, irmãos, a palavra de Deus tem que ir com a gente. Por isso que muitas vezes a gente não vê pessoas que querem ir, muitas vezes as pessoas afastam da igreja por causa dessas situações. Olha aquele líder lá. Quantas nós escutamos? Eu não vou de jeito nenhum. Eu prefiro ficar da maneira que eu estou. Porque para mim ir e seguir aquele cara do jeito que ele está falando, irmão, segue as palavras, segue o evangelho, não as atitudes dos líderes aqui. Às vezes o líder está totalmente errado. Mas a palavra dele, aquele ensinamento que ele está pregando, está certo. Não cabe a nós o julgamento. Como o Senhor falou, né, um dia atrás, não julgais. Não cabe a nós o julgamento, apontar, ficar escandalizando. Cabe a nós sim olhar para a palavra de Deus e deixar com que esse Deus adentre o nosso coração e que nós sejamos cada dia mais buscadores, imitadores de Cristo de verdade, meus irmãos. Nós sabemos, eu sempre falo isso, como que é difícil ser cristão. Mas não é, irmão, não é impossível. Se a gente olhar um pouquinho hoje e deixar com que esse amor de Deus caia no nosso coração. Porque ele fala, não adianta se exaltar. Porque aquele que se exalta, procurar os primeiros lugares. É isso que os escribas fariseus faziam. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado e vai ser lembrado. Olha Jesus Cristo, meus irmãos, o que ele fez. Olha o maior exemplo de todos os séculos, de todo mundo que existiu. Jesus Cristo se humilhou. Humilhou até a morte e morte de cruz. E vai ser lembrado eternamente. Sejamos imitadores dele. Ele sim é o nosso mestre. Ele sim é o nosso que nós podemos seguir à risca. Porque os seus ensinamentos, todos eles foram verdadeiros. Que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem todos com a santa paz do nosso Senhor. E até a próxima.